Levítico, capítulo 11. Animais puros e impuros. Disse o Senhor a Moisés e Arão: digam aos israelitas: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas, e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-na impuro. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e nos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas essas pequenas criaturas que exameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que exameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em 2 unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde. Então, ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo o que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair, essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair, ficará impuro.
Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficar impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão será proibido a vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão. Quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés, são proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais, não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves e de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Levítico, capítulo 12. A purificação após o parto. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Levítico, capítulo 13. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote.
O sacerdote o examinará, e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará. Se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura, mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco e uma mancha avermelhada, ele apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra, que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas uma cicatriz da queimadura. Quando o homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra, da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal da sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada. E se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura, e o sacerdote a declarará pura. Quando o homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem manchas brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura.
Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra, que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha e se ela tiver se espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote o examinar a mancha não estiver se espalhando pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Levítico Capítulo 14. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então, o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará, como o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de isopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo.
O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então, o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma de sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar como oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois, sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e que não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhadas pela parede da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num lugar impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspadas e rebocadas a casa,
O sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura, ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Levítico, capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo. Quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual este homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavarão as suas roupas, se banharão com água e ficarão impuras até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocará será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura.
Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em algumas dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com suas impurezas o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura.